Pilhas: definição e funcionamento das pilhas. As pilhas são formadas por dois eletrodos e um eletrolito. Eletrodo positivo e eletrodo negativo. O eletrodo positivo da pilha é chamado de cátodo, que é onde ocorre a reação de redução. O eletrodo negativo é chamado de anodo e é onde ocorre a reação de oxidação. Oxidação e redução são fenômenos que ocorrem simultaneamente em uma reação em que os elétrons são transferidos entre os átomos. Esses fenômenos também são chamados de oxirredução, oxidorredução ou redox. Quando o elemento perde elétrons e seu número de oxidação aumenta, ocorre a oxidação. Já a redução ocorre quando o elemento ganha elétrons e seu número de oxidação diminui. Para termos noção ou uma ideia de como isso gera corrente elétrica, consultemos o caso da primeira pilha, a pilha de Daniel, na qual há um recipiente de solução de sulfato de cobre. E mergulhada nessa solução estava uma placa de cobre. Em um recipiente separado, há solução de sulfato de zinco. E assim como na primeira, também é uma placa mergulhada, só que essa placa é de zinco e não de cobre. Enfim, as duas soluções são conectadas por uma ponte de água salgada. A ponte de água salgada é um tubo de vidro. A extremidade do tubo de vidro é sulfato de potássio com lã de vidro na solução. Por fim, as duas placas são interligadas com uma lâmpada através de um circuito externo e a iluminação da lâmpada indicará a passagem da corrente. O que ocorre é que o zinco tem maior tendência a se oxidar, ou seja, perder elétrons. Então o zinco metálico da placa atua como um eletrodo negativo, ou seja, o anodo onde ocorre a oxidação. Os elétrons perdidos pelo zinco são transferidos para o cobre por meio de um circuito externo, gerando uma corrente conectada à lâmpada. Os íons de cobre na solução recebem elétrons e tornam-se cobre metálico, depositados na placa de cobre. Isso significa que este é o eletrodo positivo onde ocorre a redução, o cátodo. As pilhas atuais têm o mesmo princípio de funcionamento, em que os metais usam uma solução condutiva para fornecer elétrons a outro elétron e gerar uma corrente elétrica. A diferença é que as pilhas usadas hoje são pilhas secas, porque não usam solução líquidas como eletrolitos como as pilhas de Daniel. Hoje existe uma diversidade muito grande de pilhas que são vendidas comercialmente. Entre elas, as mais comuns são as pilhas ácidas e as pilhas alcalinas. As pilhas ácidas, também chamadas de pilhas secas ou pilhas de Leclanché, foram criadas em 1866 pelo químico francês Georges Leclanché. São conhecidas como pilhas secas, pois até então só existiam pilhas que utilizavam soluções aquosas, como a pilha de Daniel, apresentada anteriormente. Seu polo negativo é formado por um envoltório de zinco separado das demais espécies químicas que compõem a pilha por meio de um papel poroso. E seu polo positivo é uma barra de grafita instalada no meio da pilha, envolta por dióxido de manganês, carvão em pó e uma pasta úmida com água, cloreto de zinco e cloreto de amônio. Estes últimos são sais de caráter ácido, por isso o nome de pilha ácida. A barra de grafita é quem conduz os elétrons perdidos pelo zinco até o manganês, ocorrendo a redução do dióxido de manganês a trióxido de manganês. Justamente por esse processo de conversão que essas pilhas não podem ser recarregadas, tendo que ser descartadas após parar seu funcionamento. A pasta úmida faz o papel de ponte salina, permitindo a migração dos ânions hidroxila da grafita para o zinco. A DDP dessas pilhas é de 1,5 volts, porém a amônia formada no cátodo pode se depositar sobre a barra de grafita, o que dificulta a passagem dos elétrons, diminuindo a voltagem da pilha. Para que o funcionamento volte, é só deixar a pilha em repouso fora do aparelho, pois o cátion zinco formado no ânodo reage com a amônia, deixando a barra de grafita livre. Outra coisa que pode ajudar é colocar a pilha na geladeira, pois a diminuição da temperatura ajuda na solubilidade da amônia na pasta úmida. Outro fator importante é que o envoltório de zinco pode ser corroído.
podendo vazar o material corrosivo e danificar o aparelho, assim sendo aconselhado deixar as pilhas fora do aparelho que não são continuamente usados. A pilha seca é usada para produzir correntes pequenas em serviços contínuos, indicada para rádios portáteis, telefones, entre outros aparelhos. As pilhas alcalinas são chamadas assim por serem feitas a partir de bases. Elas contêm um DDP de 1,5 volts e não podem ser recarregadas. São compostas por uma mistura eletrolítica, pasta básica de hidróxido de sódio, que é um bom condutor eletrolítico. São usadas em equipamentos que requerem descargas de energia rápidas e fortes, como câmeras fotográficas digitais, brinquedos, entre outros. Sua durabilidade é cerca de 5 vezes maior que as ácidas, pois o hidróxido de sódio possui maior condutividade elétrica, assim transportando energia mais rapidamente que o cloreto de amônio. Essa reação rápida proporciona maior vida útil aos seus constituintes.